A ressurreição de Lázaro é o sinal mais claro de quem Jesus é, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador do mundo. Esse milagre nos revela uma promessa maravilhosa, sublime, extraordinária. Se Jesus pôde ressuscitar Lázaro dentre os mortos, ele poderá levar você a uma nova vida, se assim você estiver disposto. É por isso que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa promessa é para você. A ressurreição de Lázaro prepara o terreno para a própria morte e ressurreição de Jesus. Segundo o evangelista João, aqueles que testemunharam o milagre da ressurreição de Lázaro voltaram e disseram aos líderes do templo o que aconteceu. João escreve: outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Queridos, esse milagre, além de trazer a ressurreição de um morto, também traz verdades maravilhosas para as nossas vidas. Daquele dia em diante, o Senhor Jesus iria mudar por completo a história do povo de Israel e a nossa vida. A ressurreição de Lázaro está narrada no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 1 a 46. Por ser uma história com muitos detalhes, vamos fazer o uso da Bíblia ao longo de toda essa devocional. Com isso, quero convidá-lo a se apropriar dessa leitura para que você conheça toda a história e as verdades contidas nesse texto sagrado. A história desse milagre começa com uma declaração. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Maria, Marta e Lázaro estavam entre os melhores amigos de Jesus. Ele ficou na casa deles quando veio a Jerusalém. Era um local de descanso para Jesus. Ele gostou da hospitalidade deles. Ele apreciava a amizade daqueles irmãos. Jesus os amava. A narrativa do texto nos diz que Lázaro estava doente. Isso é um eufemismo. Ele estava perto da morte, como se diz, com um pé na cova. Maria e Marta mandaram dizer do estado de saúde de Lázaro. Jesus recebe a mensagem. Um pouco antes, ele tivera uma discussão com os fariseus em Jerusalém e eles o ameaçaram de prendê-lo. No entanto, Jesus recebeu a mensagem: aquele a quem amas está doente. Você pode ouvir a urgência contida na mensagem de Marta e Maria? É um pedido de ajuda. Diante disso, você pensaria que Jesus largaria tudo e correria para Betânia. Não! Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Aqui está uma verdade essencial para cada um de nós. Jesus é o Senhor da vida. Ele não está limitado pelo tempo ou pelo espaço. Doença e morte não representam ameaça para ele. Isso parece no que ele disse aos discípulos. Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Você poderia perguntar o que significa viver.
o que significa morrer. Viver é estar em harmonia com Deus e com toda a criação do Senhor. Morrer é estar separado de Deus, em desacordo com a sua vontade. Damos muita ênfase a essa vida mortal e tentamos permanecer vivos em meio a tantas adversidades. Mas todos nós vamos morrer um dia. A questão é se viveremos na plenitude da graça e do amor de Deus. Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Meu querido, coloque o Senhor em primeiro lugar, e Ele lhe dará a força e vitalidade necessárias para experimentar a vida em abundância, por quanto tempo você viver. Após receber o recado de Marta e Maria, Jesus ficou onde estava ainda por 2 dias. Em seguida disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos tentaram dissuadi-lo, detê-lo. Eles disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Por esse ângulo, os discípulos estavam certos. Seria suicídio Jesus voltar para Jerusalém. Mas, novamente, Jesus estava em uma perspectiva diferente. Tudo o que importava era que ele completasse a sua missão. Ele disse: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Facilmente, queridos, nos envolvemos com o que os outros pensam, dizem e fazem. Somos rapidamente influenciados. Entretanto, ser fiel é buscar a vontade de Deus para a sua vida e seguir a liderança do Espírito Santo. Pois as coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Depois de dizer isso, Jesus prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Assim, como a cura do homem cego de nascença deu a Jesus a oportunidade de demonstrar o poder de Deus para dar visão aos cegos, a morte de Lázaro dará a Jesus a oportunidade de demonstrar o poder de Deus para ressuscitar os mortos, uma vida nova. Deus pode usar o infortúnio para nos abençoar de maneira inesperada, se nos voltarmos para Ele. Dessa forma, temos a oportunidade de ser testemunha de fé para os outros. Entretanto, Tomé foi logo dizendo aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. A incredulidade sempre esteve presente com os discípulos, mesmo diante de tudo o que eles já haviam presenciado. Nós precisamos ser vigilantes para não permitirmos que esse pecado adentre o nosso coração. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Quando Marta ouviu que Jesus tinha chegado, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Havia um misto de decepção e raiva na fala de Marta. Senhor, por que você demorou tanto tempo? Não seja muito duro com Marta. Quando ocorre uma tragédia, quando um ente querido morre, quando você experimenta desapontamento e perda, a primeira reação é reclamar, protestar. Mas, em seguida, Marta diz: mas sei, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Jesus então faz uma declaração que deixa Marta atordoada. O seu irmão vai ressuscitar. Mas o que Marta entendeu com as palavras de Jesus é que Lázaro ressuscitaria na ressurreição no último dia. Esse era um costume, uma crença comum entre os judeus. Mas não foi isso que Jesus quis dizer.
Daí Jesus declarar uma verdade confortadora para Marta e também para todos nós. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então Jesus perguntou a Marta: a queima-roupa, você crê nisso? Marta disse: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando-a à parte, Maria disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Chegando ao lugar onde ele estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse como Marta havia falado: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Desta vez, Jesus reagiu de maneira diferente. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Eles o levaram ao túmulo onde Lázaro estava enterrado. E no verso mais curto da Bíblia lemos: Jesus chorou. Considere o significado dessas duas palavras. Jesus chorou. Se alguma vez você precisar de permissão para lamentar, para chorar, está aqui. O sentido dessas duas palavras é: Jesus simplesmente não ficou com lágrimas nos olhos. Ele tremia de emoção do fundo de sua alma. Se você já chorou incontrolavelmente, angustiado, sabe o que quero dizer. A fé em Deus e a dor da separação e da perda geralmente andam de mãos dadas. Quando Jesus foi confrontado com a morte de um amigo íntimo, ele chorou. João continua narrando que Jesus foi ao túmulo. Quando ele chegou lá, pediu que a pedra fosse retirada. Marta se opôs. Ela disse: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Jesus disse: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Eles rolaram a pedra para longe. Jesus olhou para cima e orou: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Então ele chamou em voz alta: Lázaro, venha para fora. Lázaro saiu. Seu corpo ainda estava envolto em panos de enterro. Jesus disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Foi um milagre e uma clara demonstração do poder de Deus. Também era um sinal inconfundível de que Jesus é o Cristo. Qual é a reação das testemunhas desse milagre? Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram em Jesus. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Para os fariseus e seus capangas, era o começo da trama para tirar a vida de Jesus. Porém, para aqueles de fé que creram nele, foi o começo de uma nova vida. A questão é: e quanto a você? Você abrirá seu coração e honrará Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você seguirá os passos dele e seguirá o seu exemplo? Somente você pode dizer quem ou o que será o Senhor da tua vida. No início dessa devocional, falei que o milagre da ressurreição de Lázaro contém uma promessa. Se Jesus pôde ressuscitar Lázaro dentre os mortos, ele também poderá levá-lo a uma nova vida. Mas isso depende de você e de sua vontade de professar Jesus como Senhor de sua vida. Entregue-se todos os dias ao senhorio de Jesus. Com o tempo, você experimentará uma dimensão da vida que nunca poderia imaginar. Que o Senhor te abençoe e te abra os olhos e te conceda vida em abundância. Em nome de Jesus Cristo. Amém.